Oi, meu nome é Eric Bastos e eu sou docente no Instituto de Química da USP. Vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa e vou te contar uma história sobre como colher moléculas. Na natureza você vai encontrar uma série de espécies químicas que têm enorme interesse aplicado. O que o nosso grupo de pesquisa faz é usar esses produtos naturais para criar materiais que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que você está vendo nessa ilustração é uma flor de maravilha estilizada. Essa flor tem uma parte magenta e uma parte laranja. Essa parte laranja, quando iluminada com luz azul, emite fluorescência verde. Esse é um fenômeno muitíssimo curioso e essa fluorescência é resultado da emissão de moléculas que se chamam betalaínas. As betalaínas têm uma parte que é de difícil obtenção sintética. Então, se você vai para a bancada no laboratório e quer sintetizar esse pedaço aqui, isso é muito mais difícil de fazer do que obter isso da natureza. Mas nós temos um problema. O problema é que para estudar o pigmento da maravilha, você tem que matar a maravilha. E para conseguir 1 miligrama de pigmento, eu vou ter que matar todas as maravilhas do mundo. Então, nós temos que procurar uma fonte alternativa de alguma molécula que a natureza produza que eu possa pegar esse pedaço de baixo aqui. Você pode encontrar betalaínas em diversas plantas e fungos. Na beterraba, existe uma betalaína chamada betanina, que é usada como corante alimentício. E se você olhar aqui a estrutura da betanina, você vai perceber que a parte de baixo dela é idêntica à parte de baixo do pigmento da maravilha. Então, dá para a gente coletar ou extrair esse pigmento da beterraba e transformar esse pigmento da beterraba no pigmento da maravilha. Para fazer isso, nós extraímos betanina da beterraba e nós quebramos a betanina aqui, usando água. Isso dá origem a esta molécula que é chamada de ácido betalâmico. E o ácido betalâmico é difícil de sintetizar. Então a gente está usando a natureza para conseguir a matéria-prima para criar as moléculas que a gente tem interesse. Veja que esse processo não é muito eficiente. Você consegue normalmente 20 miligramas de ácido betalâmico por cada quilo de beterraba. Para resolver esse problema, nós partimos por uma abordagem biotecnológica. Usando uma dioxigenase que você encontra na Amanita muscaria, nós convertemos L-Dopa em ácido betalâmico. Esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Carlos Rota, lá do Instituto de Química, e ele começou com a tentativa de reproduzir os dados do professor Zrid, que foram obtidos no final dos anos 90. E, na verdade, nós descobrimos que a sequência que estava depositada para o gene, ela tinha uma incorreção. Nós revisamos a sequência, conseguimos obter a enzima recombinante e conseguimos fazer ácido betalâmico na escala de grama. Essa dioxigenase consegue converter L-Dopa não só em ácido betalâmico, mas também em muscaflavina. Ácido betalâmico e muscaflavina são isômeros, ou seja, têm os mesmos átomos, eles só estão arranjados de formas diferentes no espaço. Perceba que muscaflavina é o precursor biosintético de higroaurina, que são pigmentos de fungos, pouquíssimo estudados, ninguém sabe quais são as propriedades deles. E o ácido betalâmico é o precursor biosintético das betalaínas, que são os nossos compostos de interesse. Com ácido betalâmico em mãos, é possível preparar betalaínas pseudonaturais. Esse aqui é um dos primeiros exemplos que nós preparamos. É uma betalaína que consegue marcar eritrócitos infectados por plasmódio, o agente causador da malária. Para fazer isso, essa molécula tem que atravessar diferentes tipos de membranas celulares. E isso é uma coisa interessante que foi desenhado no momento que nós inventamos a molécula. Modificando a estrutura das betalaínas, nós conseguimos propriedades ainda mais sofisticadas. Você lembra que o pigmento na maravilha absorve luz azul. Se a gente muda a estrutura da betalaína que nós usamos para marcar o plasmódio, nós conseguimos fazer essa substância absorver luz vermelha. Então, ao invés de um fóton azul, ela absorve 2 fótons vermelhos. Isso é importante se você quer desenvolver aplicações que dependem de moléculas que são ativadas por luz e que você vai usar em vivo. E por quê? Porque a luz vermelha penetra muito mais os tecidos vivos do que a luz azul.
Uma outra característica interessante das betalaínas é que elas se ligam a cátions metálicos. Usando essa propriedade, nós ligamos a betanina a európio 3 e usamos esse complexo para detectar Bacillus anthracis. Esse trabalho foi feito em colaboração com o NIST e é um método bem simples. Se você tiver, por exemplo, uma canetinha marca-texto, a canetinha marca amarelo. Quando você tem uma carta, por exemplo, contaminada com Bacillus anthracis, essa cor muda para vermelho. E o que você faz? Você não abre a carta, porque Bacillus anthracis é usada em bioterrorismo. O fato de betalaínas se ligarem a cátions e terem um papel antioxidante em vivo fez com que o professor Jacinto Sá, da Universidade de Uppsala, nos procurasse para começar a investigar o estudo de betalaínas na síntese automatizada de nanopartículas. Esse é o primeiro trabalho da nossa colaboração. Ele usa a betanina para fazer nanopartícula de prata cujas propriedades estão sendo controladas por um algoritmo genético. Fazendo isso, nós conseguimos obter a nanopartícula do tamanho e com as propriedades de interesse. Partindo dessa ideia, nossa colaboração evoluiu e nós começamos a investigar o papel das betalaínas para mediar a transferência de elétrons em sistemas de nanopartículas. Isso é muito importante para converter luz em eletricidade. O potencial aplicado dessa ideia foi usado pelo Jacinto para fundar a Purefall Solar Power, que desenvolve células fotovoltaicas com alta eficiência. Quando nós estávamos trabalhando com isso, eu comecei a considerar que nanopartículas elas têm um certo risco para o meio ambiente. Se você começa a jogar grandes quantidades de nanopartícula no meio ambiente, ninguém sabe o que acontece. Então, seria interessante usar as propriedades das nanopartículas sem correr o risco que elas se espalhem por aí sem a gente saber o que vai acontecer. Então, o que nós fizemos foi usar betalaínas para funcionalizar a superfície de microesferas e sintetizar na superfície nanopartículas. Essas nanopartículas que são obtidas, elas podem ter as suas características, tanto a morfologia quanto as propriedades catalíticas, moduladas pelas betalaínas. E você consegue esses formatos interessantes aqui. A parte mais legal dessa pesquisa, ou que nos estimula mais, é que se você faz a nanopartícula de ferro, ela é magnética, mas você consegue, você está vendo isso daqui? As bolinhas são visíveis, então a nanopartícula está na superfície, ela está suportada em bolinhas muito maiores, micropartículas, que você consegue recuperar usando um ímã, um magneto. Se você não estiver usando nanopartículas de ferro, você consegue recuperar outras nanopartículas, por exemplo, de prata ou de ouro, fazendo o quê? Filtração. Uma filtração simples recupera essas microesferas. Como essas micropartículas são recuperáveis, você consegue reusar várias vezes e você tem um catalisador que consegue ser recuperado e a gente diminui o risco dessas nanopartículas serem espalhadas pelo meio ambiente. Agora eu vou te contar a história do nosso trabalho mais recente, que é o desenvolvimento de um corante azul a partir das betalaínas. Esse lenço pintado com um azul ultramarino, que vem do lápis lazuli, é caríssimo. Ele realmente se destaca. Mas na natureza, se você vai numa floresta, por exemplo, encontrar plantas azuis é bastante raro. A natureza não produz pigmentos que são utilizáveis e que a gente consiga trabalhar em grande escala para dar cor, por exemplo, a alimentos. Para resolver esse problema, nós desenvolvemos um derivado de betalaína que tem cor azul. Para fazer isso, nós estudamos a relação entre a estrutura das betalaínas e a cor, e nós percebemos que aumentando a distância entre os átomos de nitrogênio e colocando duplas ligações entre eles, a gente conseguiria mudar a cor de magenta no pigmento da beterraba para azul da Beet Blue. Todo o conceito aqui é se beneficiar do que a natureza nos dá para criar substâncias novas. Para nós termos certeza que nós chegamos na molécula que foi desenhada, é necessário fazer uma série de análises. E esses dados dizem que, de fato, a estrutura dessa molécula, a Beet Blue, é assim. Então, a primeira coisa que nós começamos a fazer é investigar se a Beet Blue era de verdade azul. Meu olho dizia, é azul.
mas você precisa medir para ter certeza. E BeachBlue é azul em água, isso quer dizer que ela é solúvel em água, em álcoois, em éteres. Isso significa que é uma molécula que é azul em diferentes meios, o que dá grande versatilidade em termos de aplicação. Mas será que eu posso comer BeachBlue? Nós não sabemos se você pode comer BeachBlue, mas você precisa de uma quantidade grande desse composto para afetar a viabilidade de modelos de célula de fígado. Além dos estudos in vitro, nós fizemos estudos in vivo com peixe zebra. O resultado mostra que a BeachBlue não afeta o desenvolvimento do peixe zebra. Esse é um dado muito promissor e abre as portas para a gente fazer estudos mais sofisticados. Quando se fala de corantes, corante absorve luz e essa energia pode ser usada para promover transformações químicas e bioquímicas. BeachBlue decompõe se você coloca luz, como a maioria dos corantes. É aquele efeito que você vê na borda do seu livro que está tomando sol na prateleira. Vai sumindo, a cor vai diminuindo. Mas BeachBlue é bastante resistente a esse processo. Esses resultados aumentam o valor da BeachBlue porque, aparentemente, BeachBlue não vai se envolver em processos fotoinduzidos que possam ser deletérios, ou seja, que possam causar danos em sistemas biológicos. Sob o ponto de vista aplicado, BeachBlue dá cor azul a diferentes matrizes. Cabelo fica azul, o casulo do bicho da seda fica azul, algodão fica azul, celulose fica azul, iogurte fica azul, e você consegue imobilizar BeachBlue em maltodestrina, que é uma abordagem muito comum para estabilizar pigmentos quando você está visando a aplicação. Nada que nós fazemos sozinhos, a gente gosta muito de colaboração, tem um monte de gente envolvida nesse trabalho, em especial uma série de alunos de pós-graduação do passado e do presente vem trabalhando com essa química de betalaínas. E se você tiver curiosidade ou quiser fazer alguma pergunta, escreve para a gente. Você vai encontrar tudo o que você precisa sobre o nosso grupo em bastoslab.com.